Amém. Vamos dar continuidade às pregações das quartas-feiras no livro de Salmos. E esse salmo de hoje é um salmo muito interessante. É um salmo encantador. Mas eu gostaria que você pudesse imaginar, recentemente, estava de férias recente, parece que já tem 10 anos que eu já voltei, mas quando estava de férias, agora bem recente, eu fiquei num lugar, e ali, bem cedinho, de madrugada, 5 e pouca da manhã, eu fui ver o nascer do sol. E foi algo inexplicável. Eu tentava explicar, eu queria explicar para Jesus como que foi, explicar para as pessoas, mas só quem vive, quem vê, é algo tremendo. Tirei algumas fotos, mas depois das fotos fica ali, mas não é a mesma coisa quando você presencia ali o nascer do sol. Eu gostaria que você também, nessa noite, você pudesse desfrutar da palavra de Deus, do Deus Todo-Poderoso, no Salmo de número 68. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 68. É um salmo belíssimo que fala sobre a vitória de Deus sobre os inimigos. E eu gostaria que você cresse que Deus, quando Ele se levanta, Ele manifesta o seu poder. Amém? Você crê nisso? Você crê que Deus pode se levantar nessa noite na sua vida e manifestar na sua vida, na sua casa, na sua família? Amém, amém, também creio. E o Salmo 68 diz isso. Talvez é algo inexplicável daquilo que o Senhor revela a nós. E olha o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Eu vou até ler aqui, gostaria que os irmãos também participassem. Não é? Nós vamos ler todo o capítulo do número 68, do Salmo 68, são 35 versículos, estarei lendo os ímpares, os irmãos os pares. Vamos, diz: levanta-te, ó Deus, e dispersa os teus inimigos, fujam de ti todos os que te odeiam. Que os justos, porém, se alegrem, exultem na presença de Deus e sejam cheios de alegria. Cantem louvores a Deus e a seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, alegrem-se em sua presença. Pai dos órfãos, defensor das viúvas, esse é Deus, cuja habitação é santa. Deus dá uma família aos que vivem sós, liberta os presos e os faz prosperar. Os rebeldes, porém, ele faz morar em terra árida. Ó Deus, quando conduziste teu povo, quando marchaste através do deserto, enviaste muitas chuvas, ó Deus, para refrescar a terra exausta. Ali teu povo se estabeleceu, e com farta colheita, ó Deus, proveste aos necessitados. O Senhor dá a ordem, e um grande exército traz boas notícias. Mesmo os que viviam entre os currais de ovelhas encontraram pombas com asas de prata e penas de ouro. O Todo-Poderoso dispersou os reis, como a tempestade de neve sobre o monte de Salmão. Os montes de Bazã são majestosos, com cumes altos que chegam até o céu. Cercado de milhares e milhares de carruagens, o Senhor veio do Monte Sinai para o seu santuário. Quando subiste às alturas, levaste muitos prisioneiros.
Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, nosso Salvador. A cada dia Ele nos carrega em seus braços. O nosso Deus é Deus que salva. O Senhor soberano nos livra da morte. Deus esmagará a cabeça de seus inimigos, esmagará o crânio dos que insistem em pecar. O Senhor diz: de razão farei descer meus inimigos, das profundezas do mar os farei subir. Você, meu povo, lavará os pés no sangue deles, e até seus cães terão sua porção. Já se vê teu cortejo, ó Deus, o cortejo de meu Deus e Rei, entrando no santuário. À frente vão os cantores, atrás vêm os músicos, no meio vêm as moças tocando tamborins. Louvem a Deus todos vocês, louvem o Senhor, a fonte da vida de Israel. Vejam, à frente vai a pequena tribo de Benjamim. Logo atrás vem a grande multidão de governantes de Judá e todos os governantes de Zebulon e de Naftali. Manifesta tua força, ó Deus, mostra teu poder divino por nós, como fizeste no passado. Os reis levam tributos até o templo em Jerusalém. Que o Egito venha com dádivas de metais preciosos, que a Etiópia traga tributos a Deus. Cantem a Deus, reinos da terra, cantem louvores ao Senhor. Cantem aquele que cavalga pelos céus antigos, cuja voz poderosa troveja dos céus. Anunciem a todos o poder de Deus, sua majestade está sobre Israel, sua força é poderosa nos céus. Deus é temível em seu santuário. O Deus de Israel dá poder e força ao seu povo. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Conseguiu visualizar aqui algo de Deus na sua vida? Fica imaginando que, diz o autor, Davi, o autor desse salmo, ele relata que esta era a caminhada do povo a chegar até Jerusalém, para no templo, para adorar ao Senhor. Fica imaginando ali a alegria, a empolgação daquele povo, dizendo: hoje nós vamos ao templo para adorar a Deus, porque nós cremos por experiência própria, pela experiência dos nossos antepassados, nós cremos que quando Deus se levanta, Ele manifesta o seu poder. Esta deve ser a alegria daqueles que creem em Jesus, que creem no Deus Todo-Poderoso. Ao saber que está se aproximando quarta-feira, ao saber que já amanhecer de quarta-feira e vai passando o horário do almoço, e você já vai glorificando a Deus e pedindo: Senhor, levante-se sobre a minha vida e manifeste o seu poder, e vem à igreja. E vem ao templo com alegria celebrar a salvação em Cristo Jesus. E de que forma nós podemos celebrar ao Senhor? Viver na presença de Deus. Celebrar ao Senhor através da nossa comunhão, através da adoração, através dos cânticos, através do nosso serviço, através da nossa disponibilidade de servir ao Senhor. E a minha oração nesta noite, meu querido, que você possa fazer sempre essa oração: Deus, se levante entre nós e manifesta a tua glória. Vamos dizer: Deus, se levante entre nós e manifeste a sua glória. Só a congregação. O Senhor, então, ele entrando no santuário, Davi retratava sobre a entrada deste povo no santuário, em triunfante majestade, entronizando sobre todas as nações.
É um cântico de reconhecimento, com o objetivo de nos impressionar, a clamar para que Deus se levante na minha vida, para que Deus se levante na minha casa, para que Deus se levante na minha família, para que Deus se levante no meu trabalho, para que Deus se levante no ministério, para que Deus se levante na vida da sua igreja. E, meus queridos, só o poder de Deus pode mudar o nosso ser. Tem até um cântico aí, antigo, né? Do tempo do Filipe, só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou é que Ele mudou o meu. Sabe o que mudou minha vida? Foi o poder de Deus. Sabe o que mudou a sua vida? Foi o poder de Deus. Sabe o que te trouxe aqui nessa noite? Foi o poder de Deus. Sabe o que traz a você alegria na adoração? É o poder de Deus. Sabe o que nos faz sair daqui e ir para casa e continuar orando, continuar lendo a Bíblia? É o poder de Deus. Sabe o que me faz dormir durante a noite, nos guardando, nos protegendo? É o poder de Deus. Sabe o que nos motiva amanhã para o nosso trabalho, falar do amor de Deus? É o poder de Deus. Não há outra forma, como nós falamos domingo, a palavra de Deus falou no nosso coração domingo, a igreja ela sai movida pelo Espírito Santo de Deus. Só há o poder de Deus que manifesta na vida da sua igreja, na vida do seu povo, na vida da sua família, mas porque o povo estava indo a Jerusalém, entrando no templo por experiência. Deus, se levante e manifeste a tua glória, o teu poder sobre nós. Quantos querem que Deus se levante e manifeste o poder na sua vida? Amém? Todos nós, porque eu creio que quando Deus se manifesta, coisas acontecem, coisas grandes acontecem, coisas extraordinárias acontecem, algo que é inexplicável. E como você entra na presença de Deus? Como você se prepara ao vir à igreja? Como você vem ao templo? Qual é a sua atitude diante de um Deus tão grande, de um Deus que revela a sua maravilhosa graça? Quando você trabalha em prol do reino de Deus, como você fica? Qual é a sua expressão de gratidão a Deus? Quando Deus o chama para o ministério, quando Ele abre as portas para você, para um trabalho, quando Ele coloca no meio da sociedade, no meio de um mundo em trevas, no meio de um caos tremendo, você está ali porque você é referência do poder de Deus. Você está firme porque é referência do poder de Deus, da manifestação de Deus, da ação de Deus na sua vida. E não há outra forma que Deus vai fazer você ser uma bênção nesse mundo, a não ser pelo poder de Deus. E algumas teofanias que saem nesse texto, teofanias é a manifestação de Deus nesse salmo, que gostaria de compartilhar com os irmãos, você pode até anotar na sua Bíblia. A primeira delas é o seguinte, é alegria. Você viu no texto aí algumas palavras sobre isso, só no versículo 3 ao versículo 6. Os justos, porém, se alegram, exultem aonde? Na presença de Deus, e folgam de alegria. Versículo 4, cantem a Deus, cantem louvores ao seu nome, exalte aquele que cavalga sobre as nuvens, Senhor é o seu nome, exultem diante dele. Que coisa maravilhosa quando a gente pode reconhecer isso. Ele diz, o pai dos órfãos, o juiz das viúvas, no verso 5, é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos, lhe dá prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Então o salmista ele relata que quando Deus se levanta, a manifestação dele é poderosa e traz do seu povo alegria. Como tive alegria também de ouvir esse hino Santuário, um dos hinos que marcou a minha vida cristã e marca a minha vida cristã até hoje. Isaías Mendes, está aqui o Carlinhos que interpretou Isaías Mendes, não é? E bênção, faz de mim, Senhor, um santuário. Sabe o que eu posso declarar com esta frase? Levante-se, Senhor, e manifeste o teu poder na minha vida. Faz de mim um santuário, habita em mim. Não venha passear não, faça morada na minha vida. Faça a tua vontade na minha vida. E o salmista ele relata que quando Deus se levanta, ele manifesta alegria. Quando Deus se levanta, quando nós clamamos ao Senhor, levante-se Deus, Ele manifesta uma alegria incomparável, uma alegria plena, uma alegria que nada pode nos tirar. Porque Jesus, Ele é a nossa alegria, e Jesus, Ele é eterno.
Então, ao vir ao templo, ao ir para casa, ao ir para o trabalho, clame ao Senhor, levante-se, ó Deus, e manifeste a tua alegria na minha vida. Mas na segunda teofania, nós podemos aprender nesse texto, a terra treme e a chuva é derramada. É derramada onde, diz o texto? Numa terra seca, numa terra que não há vida, numa terra estéril. E quando nós pedimos, Deus se levante, a manifestação do poder dele desce como chuva, trazendo para nós o renovo, trazendo para nós água para uma terra deserta, para uma terra exarida, para uma terra seca. Quando nós clamamos, levanta-te, ó Deus, manifesta o teu poder, vem chuvas de Deus na sua vida, vem chuva de Deus na sua casa. Quantos lares estão secos? Quantos lares estão divididos? Quantos lares estão exauridos? Quantos lares estão ali passando por necessidade de sequidão? Clama ao Senhor, levante-se, ó Deus, e manifeste o seu poder, e vai descer como chuva na sua casa. Vai trazer refrigério, vai trazer vida, vai trazer alegria. Nós ficamos um bom tempo sem chover na nossa cidade, quase no Brasil inteiro. E a gente observava indo para alguns lugares, e a gente olhava ali a vegetação tudo seca, tudo cinza. Coisa triste. E depois de um tempo, quando veio a chuva, nós passamos ali, tudo verdinho de novo. Deixa Deus fazer tudo verdinho de novo na sua vida. Nós não estamos isentos da sequidão, não. Nós não estamos dizendo que a nossa terra fica deserta. Mas quando nós clamamos a Deus para levantar, Ele manifesta com as chuvas. Se você observar o texto, no versos 8 e 9, diz exatamente isso. A terra tremeu, também os céus gostejaram na presença de Deus. O próprio Sinai, o monte Sinai, na presença de Deus, do Deus de Israel, chuva abundante derramaste, ó Deus, sobre a tua herança. Quando ela já estava exausta, tu a restabeleceste. Quando nós clamamos, Deus se levanta. A manifestação do poder de Deus desce como chuva, trazendo renovo, trazendo alegria, trazendo esperança, trazendo descanso, demonstrando ali que Ele ouve as nossas orações, demonstrando que Ele está no controle de todas as coisas. Por isso o povo ia alegre para o templo. Por isso que o povo ia para o templo, e diz a Bíblia que há uma multidão, que ali as pessoas iam à frente, os levitas iam atrás, e uma multidão celebrando. Porque Deus se manifestou no meio deles. Quando Deus se manifesta na nossa vida, meus irmãos, a alegria do povo. Quando Deus se manifesta na nossa vida, quando a manifestação somente dEle, o povo se alegra. No momento em que o mundo está numa sequidão tão grande, nós estamos desfrutando das chuvas, das bênçãos de Deus. E a maior bênção, a maior chuva é da presença de Deus. Não há nada mais importante do que a presença de Deus na nossa vida. Mas há uma outra manifestação nesse texto. Diz que milhares de anjos chegam. No verso 17 diz exatamente isso. Os carros de Deus são 20.000, são milhares de milhares. No meio deles está o quê? O Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Presta atenção comigo agora. No Sinai, no deserto, uma terra estéril, o povo clamava, Deus, manifesta, levanta-te, manifesta o teu poder entre nós. E agora então aquele monte treme, os anjos proclamam ali, chega uma carruagem, diz o texto que no meio deles está o Senhor, o Sinai tornou-se em santuário. Queridos, faça da sua vida um santuário, como nós acabamos de ouvir no hino. Faça da sua vida um santuário onde Deus habita, onde Deus tem prazer de estar. Faça da sua vida um santuário onde Deus tem prazer de estar, onde tem prazer de manifestar, onde tem a liberdade de manifestar. Faça da sua vida um santuário, ainda que você perceba que está em sequidão, ainda que você perceba que o seu coração está estéril, que a sua vida está estéril, comece a clamar, ó Deus, se levante, manifesta o teu poder na minha vida, traz vida na minha vida, traz alegria na minha vida. Porque Deus está no meio do seu coração.
Deus está no meio da sua casa, Deus está no meio da sua igreja, Deus está no meio do seu povo, Deus está no meio da sua igreja e quer manifestar o seu poder, a sua graça. Mas uma outra teofania, outra manifestação de Deus, que coisa maravilhosa, a solidão é vencida e os presos são libertos. Quando Deus se levanta, Ele manifesta o seu poder. Olha o que diz o verso 6 do Salmo 68, que coisa maravilhosa. Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhe dá prosperidade. Sabe por quê? Porque nós clamamos: Deus, se levante. É a primeira expressão do salmista, aqui o salmista Davi, no primeiro versículo: Deus, se levanta. E pode ter certeza, como o texto que nós lemos, os 35 versículos, quando Deus se levanta, o que vem em seguida? Os inimigos se dispersam. A tristeza vai embora, a angústia rapa fora. O diabo não tem autoridade, ele vai se envergonhando, ele vai se afastando, porque Deus se levanta no meio do seu povo. E pode ter certeza disso, creia nisso, que quando Deus se levanta, os inimigos se dispersam. Ele vai embora, porque ele não tem autoridade, ele não tem poder, ele amedronta, ele ameaça. Mas quando nós clamamos: Deus, se levante, manifesta o teu poder na minha vida. Muitas vezes o diabo quer impressionar a nossa casa, a nossa família, quer impressionar o nosso ministério, quer impressionar o nosso trabalho. Clame, ó Deus, se levante, se manifeste entre nós, para o louvor da sua glória, porque a solidão é vencida, os presos são libertos, louvado seja Deus. E há uma outra teofania: os maus são dissipados como fumaça, como no verso 2 diz, como se dissipa fumaça. Assim tu dispersas, como a cera se derrete perto do fogo, assim os ímpios somem da presença de Deus. Que expressão tremenda. Vamos ler esse versículo 2, vamos lá. Como se dissipa a fumaça, assim tu dispersas. Como a cera se derrete perto do fogo, assim os ímpios somem da presença de Deus. Olha, amém? Você quer que a luta, a tribulação, você quer que a perseguição, você quer que o esfriamento rapa fora da sua vida, clame pela presença de Jesus. Clame pela presença de Deus. Por isso o salmista logo no início: levante-se, ó Deus, e manifesta o teu poder no meio de nós. Mas há uma outra teofania nesse texto: as nações vêm ao Senhor com presentes. Olha o versículo 30 e o 31, que expressão maravilhosa. Ele diz: reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos como novilhos, pisando sobre os que cobiçam barras de prata, dispersa os povos que têm prazer na guerra. 31, príncipes vêm do Egito, Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Quando nós clamamos: levanta-te, ó Deus, manifesta o teu poder, nós temos o que oferecer a Deus. E o que você pode oferecer a Deus? Ofereça a Deus alegria, ofereça a Deus fidelidade, ofereça a Deus a sua disponibilidade para servir ao Senhor, ofereça a Deus a sua casa, para fazer ali um núcleo de oração, para debater as mensagens que serão pregadas no domingo. Ofereça a Deus um tempo para você evangelizar alguém, falar do amor de Deus. Separe um tempo para que você possa demonstrar ali, discipular alguém, falar do amor de Deus, da grandiosidade de Deus. Mas para isso, clame a Deus: Deus, se levante e manifeste o seu poder entre nós. Mas há uma outra teofania, uma outra manifestação de Deus. Deus cavalga as nuvens e troveja a sua palavra. No verso 33, olha o que diz aí: aquele que vai montado sobre os céus da antiguidade, eis que lhe faz ouvir a sua voz, e voz poderosa. A voz de Deus é poderosa, a voz de Deus é forte, mas é uma voz que não dá medo. É uma voz que não te assusta.
Não é de repente assim, mas é uma voz suave. É uma voz que é compreensiva, é uma voz mansa, é uma voz que você entende. Morreu ninguém não, né? É uma voz que você sabe que em qualquer momento, a voz dele não muda. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma voz que nós precisamos ouvir todos os dias, porque quando a gente liga a televisão é só vozes terríveis, e às vezes até uma voz bonita, mas é uma voz enganosa. Às vezes ele mexe no celular e vem alguma coisa, vem aquela vozinha até boa, até gostosa de ouvir, mas não te leva a desfrutar das teofanias, das manifestações de Deus. Mas a voz de Deus, eis que Ele faz ouvir a sua voz, a voz poderosa de Deus. Irmãos, como nós precisamos ouvir a voz de Deus. Como nós precisamos estar arraigados, alicerçados na palavra do Senhor. Quando nós começamos a ler a Bíblia, quando nós desafiamos a igreja a ler a Bíblia, a palavra de Deus, é para você ouvir a voz de Deus. Quando você ouve a mensagem, é para ouvir a voz de Deus. Comece a dar mais tempo à palavra, a ouvir mensagem de Deus, ouça a voz de Deus, uma voz poderosa, ela não vai te assustar, ela vai te trazer ânimo. A presença e o poder de Deus são tão impressionantes que somos levados a dobrar os nossos joelhos, ou nos prostrar com o rosto em terra diante dele. Precisamos, às vezes, permanecer em temor diante da sua glória e de seu poder. Porque, queridos, Deus é o mesmo Deus que manifestou no povo no deserto, que cumpriu todas as promessas do povo lá no deserto. Deus falou, cumpriu. É o mesmo Deus que hoje cumpre na minha e na sua vida as suas promessas. E pode crer, quando Ele se levanta, a manifestação do seu poder. Por isso, é importante você olhar para si e reconhecer os feitos de Deus na sua vida, reconhecer quem Ele é. Este salmo você pode observar que vários nomes de Deus aqui, tremendo. Aproximadamente, acho que 12 vezes o nome de Deus diferente, o Elohim, o Shaddai, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E você pode reconhecer isso ao ler a palavra de Deus, ao meditar. Por isso, como você pode colocar em palavras aquilo que você está vendo nesse texto? O que você pode dizer em palavras, aquilo que você vê Deus fazendo na sua vida? É isso que nós temos que falar para as pessoas. É isso que nós temos que divulgar na nossa casa. É isso que nós temos que fazer da nossa casa, ouvir a mensagem e poder refletir e compartilhar hoje a mensagem de Deus no meu coração. Foi exatamente isso. Quando nós nos levantamos, Deus manifesta o seu poder. Faça isso hoje na sua casa. Faça isso hoje na sua família. Reúna a sua família e diz: levanta-te, ó Deus, e manifesta no meio da minha casa. Levanta-te, ó Deus, e manifesta na minha vida, na vida da minha família. O versículo 1. Ele é extraído lá de Números, no capítulo 10, versículo 36 e 37, que é algo também muito tremendo. Deus falando ali com Moisés rogando ao Babe que vá com eles, e lá em Números capítulo 10, verso 35 e 36, diz o seguinte: quando a arca partia, olha que coisa interessante, Números 10, 35 e 36, quando a arca partia, Moisés falava: levanta-te, Senhor, sejam espalhados os teus inimigos, e fujam de ti os que te odeiam. E o verso 36, e quando a arca parava, Moisés dizia: volta ao Senhor, para os milhares de Israel. Sabe o que nós podemos aprender aqui? Sem Deus não somos nada. Sem a manifestação de Deus, não vamos experimentar um avivamento. Sem a manifestação da presença de Deus, sem ouvir poderosamente a voz de Deus, nós não vamos desfrutar das suas teofanias, das suas manifestações. Quando a arca ia, Moisés estava dizendo: Senhor, levanta-te e sejam espalhados os teus inimigos. E quando a arca parava, Moisés dizia: volta, ó Senhor. Porque é impossível
experimentar as teofanias de Deus ou as manifestações de Deus longe de Deus. Por isso a nossa oração: levanta-te, ó Deus, e manifeste o seu poder, manifeste a sua glória. O pedido para que Deus se levante é um pedido para que se levante do seu trono, pois seus inimigos estão próximos. Deus já desceu do seu trono, Ele veio até nós, através de Jesus. Ele deixou o seu trono para habitar no trono da minha e da sua vida, para levantar um povo, para assumir a liderança de um povo, para que Ele manifeste quem Ele é. Você já parou a responsabilidade que você tem como servo de Deus? Ele te escolheu para que a glória dEle se manifeste na sua vida. Não é para qualquer um não, só para os escolhidos. Ele nos escolheu para que Ele manifeste a sua glória na sua vida. Que privilégio, que alegria. E aí eu pergunto a você: onde você deseja que Deus se manifeste na sua vida? Clame por Ele. Diga: ó Deus, se levante. Ó Deus, se levante e se manifeste entre nós. Levante, Senhor. Levante, Senhor, e manifeste o seu poder na minha presença. Levante, Senhor, e manifeste o seu poder na minha casa, na minha vida, na minha família, no meu trabalho, no meu ministério, na igreja. Levanta, Senhor, e manifeste o seu poder. Você quer isso na sua vida? Então vamos clamar a Ele bem alto, vamos dizer: levanta, Senhor, e manifeste o seu poder. Aonde você quer que Deus se levante, aonde você quer que Deus manifeste o seu poder, diga para Ele então: levante, Senhor, e manifeste o teu poder na minha vida. Levante, Senhor, e manifeste o teu poder na minha casa, no meu trabalho, na minha família. Eu quero que essas manifestações sejam visíveis, sejam reais. Se levante no meio de nós. Aleluia, Deus pode, Ele se levanta. E pode ter certeza que quando Ele se levanta, Ele vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, porque o poder é dEle, a glória é dEle, a manifestação é dEle, a necessidade é nossa, mas a glória é dEle.